Olá, companheiro, companheira, todo mundo que nos acompanha pelo nosso canal Café Resenha em Política, Facebook, Instagram, YouTube, Café Resenha Política, tudo junto. A gente sempre trazendo aqui personalidades do mundo político, do mundo sindical, para falar do trabalho que realizam, né? Como enxergam a política, isso para nós é muito importante. Como eu disse, o nosso canal, Café Resenha em Política, a informação na temperatura exata. Hoje está comigo aqui o diretor do Sindicato de Cargas Próprias, o companheiro Jorge Melo. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, graças a Deus. Uma honra tê-lo aqui no nosso canal para a gente poder conversar sobre política, sobre como o sindicato está enxergando esse momento de eleições. Mas, ô Jorge, eu quero que você fale que você é a liderança da entidade, é o cara que está em Brasília, é a linha de frente da ponta de lança do sindicato, o representante em Brasília, no Congresso Nacional, discutindo pautas importantes acerca, né, das reivindicações do sindicato. Por exemplo, a questão dos movimentadores de mercadoria. Então, Jorge, fala desse trabalho, como que está isso, né? Teve uma vitória lá atrás, né? Então, faz um cronograma desse trabalho, como que está essa questão dos movimentadores de mercadoria, outras pautas importantes, tá bom? Para o nosso público aí que nos acompanha. Jorge, uma satisfação. Uma satisfação a minha, uma boa tarde a todos em primeiro lugar. Esse trabalho é um trabalho, eu tenho que fazer um breve resumo, claro, né, que é um trabalho de 2, 3 anos, lá em cima dessa questão do movimentador de mercadoria, que vem invadindo não só a base do setor de transportes, mas do setor do comércio também. Tá? Por causa de um jabuti que apareceu na lei lá, né? E deu uma abertura para ele representar os seletistas que já eram representados, né? Que já tinham representação própria. E aí, a partir daí, eles começaram a invadir a base de todo mundo, fundar sindicato aleatoriamente pelo país inteiro, federação, confederação. Tivemos que fazer um trabalho árduo para tentar corrigir essa lei, tirar esse jabuti. Esse sindicato foi um sindicato criado para representar o chapa, aquele autônomo que estava à margem. A questão era eles darem um pouquinho de direito para esse autônomo, para ele recolher um INSS, para ter direito a uma aposentadoria. Tá, na realidade, é um sindicato de mediação de mão de obra. Ele funciona mais como uma agência de emprego. Ele capta o serviço, pega esse trabalhador, coloca no serviço, o trabalhador ganha, ele desconta um percentual para pagar para o INSS, para ele ter algum direito, e depois outros trabalhos, vai pulando de empresa por empresa. Só que esse jabuti deu uma abertura para ele entrar em bases consolidadas e ser trabalhadores CLT que estão há anos na empresa e que nem querem a representação deles, entendeu? O caso do ajudante de motorista, do setor de transporte em geral, no país inteiro, tá aí do comerciário, no setor do comércio, o ajudante interno de um comércio, um repositor de um supermercado, ele diz que é movimentador de mercadoria. O caixa de mercado agora é movimentador de mercadoria. Categorias que sempre foram representadas pelo setor do comércio no país inteiro. Então a gente está num trabalho árduo já há 2 para 3 anos em cima disso. Conseguimos que o relator, que era na época o presidente da Comissão do Trabalho, que se tornasse relator, fizesse um projeto de interesse de todos, né? Esse projeto foi votado e aprovado, tá? E nesse projeto eles voltam a representar exclusivamente os autônomos, tá? Vão recolher imposto sobre serviço daquele trabalho que o autônomo fez. Certo. Tá? E agora isso está parado na Comissão de Constituição e Justiça. Como final de ano o Congresso para, né? Só a gente que não para de trabalhar. É verdade. Isso vai voltar agora, eu creio que essa semana o Mota deve colocar que ele é o relator na Comissão de Constituição e Justiça, além de ser autor de uma lei complementar a que já tinha lá. Ele vai colocar o parecer dele lá. A partir daí, espero que até o dia 15, 16 desse mês já entre na Comissão de Constituição e Justiça para ser votado. Mas aí volta o nosso trabalho árduo, né? Os representantes do movimento sindical de todo o país que se sente prejudicado têm que ir lá visitar os gabinetes de todos os deputados da comissão, explicar para eles o que está acontecendo, porque eles não entendem
detalhadamente o que é essa categoria do movimentador de mercadoria e as categorias que eles estão invadindo. Nosso trabalho é correr gabinete, explicar de um por um, para na hora da votação a gente conseguir reverter isso e passando na Comissão de Constituição e Justiça, ela vai direto para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Certo. Tá? Para depois de lá já sair para a sanção do presidente. Esse é o trabalho que a gente pretende fazer esse ano, antes da eleição ainda. Estamos trabalhando arduamente para concluir isso antes da eleição. Isso é muito importante, e o prazo corre, né? A ampulheta do tempo corre aí, porque tem até julho, né? Isso. Aí depois entra no período eleitoral e já veda qualquer tipo de ação. E é importante passar esse esclarecimento, né, Jorge? Para mostrar que o sindicato, ele cuida da base, faz o trabalho de base muito forte, historicamente é assim, mas tem essa representação. Ô Jorge, em cima desse trabalho dos movimentadores de mercadoria e tudo mais, a gente sabe que tem parceiros como o deputado federal, o Carlos Zaratini, né? Parceiro de primeira ordem, né? Como que você está enxergando as eleições desse ano? Dentro dessa conjuntura toda de articulação, que o sindicato vem trabalhando com outros irmãos lá em Brasília. A gente precisa lembrar, né, da CNTT, né? TT, não tem a mais. Isso. Com a liderança do companheiro Pestana também, que é um grande parceiro. Como que tá? Como que você enxerga esse cenário? Esse ano é um ano atípico, né? Perto de outros, né? Essas diferenças aí, como é que eu posso explicar? Essa briga entre direita e esquerda, essa polarização. Essa polarização, né? A gente não pode deixar afetar o trabalho da gente, tá? E é uma questão muito importante, isso que o trabalhador precisa entender primeiro o que é direita e esquerda antes de votar, né? Não pode se deixar... E agora tem uma terceira via se conjuminando também, está né? surgindo agora, tá a terceira via, né? Nós teremos o Caiado aí agora para... Depois eu vou falar sobre isso aí, nos canais aí. Tanto que no próprio estado dele, ele não é aquele santo, né? O pessoal não gosta tanto dele lá, né? Ele não é unanimidade. Eu peço a todos os eleitores para não deixar se levar por mentiras que ele vê na internet, por divulgações. Ele tem que levantar a fundo o que cada um fez, o que cada um está fazendo, para saber onde ele vai depositar o voto dele. E nunca deixar de votar, seu voto é muito importante. Sem dúvida. O voto é muito importante. O voto, você está votando naquele que está conduzindo as suas ideias, tá? E assim, muita gente que anula voto, eu falo e sempre fui muito bem claro. Enquanto você não gosta de política e fica anulando o seu voto, você é conduzido por aqueles que gostam. Então você tem que saber formar uma opinião. Você faz política dentro da sua casa, com a sua família, com o seu lar, por que não vai querer entender política? Aí hoje a gente tem meios aí, o celular está aí, a internet está aí, tá? Só que a gente pesquise mais que uma fonte para saber se aquilo que você está vendo é verdade ou não. Tá? Essa é a realidade. Hoje a gente tem meios, então utilizem os meios, vejam o trabalho dos candidatos, tá? Antes de depositar o voto, para depois não se arrepender. E, aliás, a questão do voto consciente para a categoria de cargas próprias especialmente, ela incide diretamente nessa discussão primária nossa, que é a luta, né, pela questão aí, combater os inimigos da movimentação de mercadorias, né, Jorge? Que é um combate muito duro que o sindicato vem fazendo, a FENATRACAP também, né? Isso. Então, assim, o voto consciente é muito importante. Ô, Jorge, nesse cenário todo, fala a importância do sindicato de cargas próprias, né? Como que tem ajudado nesse processo, e a FENATRACAP, né? Que é uma novidade aí, que é mais um braço amigo nessa luta em representação à categoria, Jorge. Sindicato de Cargas Próprias, para quem ainda não conhece qual é o nosso segmento, tem muita gente que não nos conhece. Nós somos a base do setor de transporte, que representa todos os motoristas do comércio, tá, indústria e serviços no município de São Paulo e aí agora em mais 7 estados, né? Nós estamos em mais 7 estados. Esses motoristas que ficavam à margem, sem uma representação exata, tá, que não tinha uma convenção, um acordo coletivo, até para formatar mais direitos, né? Que através da convenção coletiva é onde a gente consegue melhorar as conquistas do trabalhador, onde a gente consegue colocar um vale-refeição, tá? Onde a gente consegue limitar as horas extras ali, se for a mais, com um valor até maior para o trabalhador. Várias conquistas são feitas dentro da convenção coletiva,
tá? Onde a gente pode conseguir um plano de saúde, ou melhorar a qualidade de trabalho internamente da empresa ali, com uma alimentação melhor, com uma área de vivência de qualidade. É claro, a gente formata tudo isso dentro da convenção. É muito importante vocês saberem que o trabalho de cargas próprias, que hoje é a nível nacional, pela FENATRACAP, que o William acabou de citar, que foi fundada recentemente, em novembro passado, é mais um braço que fortalece com a união de todos, para a gente poder conseguir, em setores como, por exemplo, do comércio, uma confederação do comércio, ou com cada federação de comércio estadual, a colocar uma convenção coletiva que melhore para todos, tá? E provar da representação nossa nessa categoria. Eu estive agora, a semana passada, em Brasília, fui numa reunião no Ministério dos Transportes, né? Na reunião estava a NTT falando de categorias. Sim. E é sempre aquilo. Cargas próprias é uma categoria que eu já escutei de um dos diretores da NTT, que em número ela é maior que todas as outras somadas, tá? Só que ainda não é conhecido. A gente estou tentando um trabalho junto da NTT para que ela consiga identificar até esse pessoal. Essa é a ideia. Uhum. Tá? Então eu ainda estou conversando com o pessoal, talvez no início da segunda quinzena desse mês eu esteja lá novamente para conversar com eles e levar mais detalhado o que é cargas próprias. Eu já mandei alguns e-mails, só estou aguardando para isso. E estarei lá, se Deus quiser, com a ajuda do deputado Carlos Zaratini. Aliás, o Carlos Zaratini está convidado, hein? Está convidado, vou aqui pedir ajuda para o Jorge, para ser um dos nossos convidados aqui do nosso canal, para falar de política, para falar dessa parceria com o sindicato. É muito importante contar, né, com um parceiro como o do quilate, do deputado federal Carlos Zaratini, de longa história de compromisso aí, com a política nacional e com a classe trabalhadora, né? Com certeza. Hoje, ou não é? Ele é bem comprometido. Ele é bem comprometido, é um cara que ele se compromete em várias frentes, né? E não é aquele cara brasê. Ele vem, ele vê a pauta, ele abre o caminho. Na hora. Na hora, né? É que nem fazer um pastel. Ele liga na hora. Ele é assim mesmo. Então, para nós é uma felicidade muito grande contar com esse político ainda, que é aquele político classudo, né? Que tem compromisso social e para nós é muito importante. Bom, Jorge, quero te agradecer, muito obrigado por ter participado aqui na entrevista no nosso canal Café Resenha Política. Vai ser a primeira de muitas e é uma satisfação contar contigo, com a tua experiência, com o teu trabalho, com todo o seu compromisso aí, pelo bem da categoria, Jorge. Não, eu que agradeço, mas agradeço por estar aqui. E é bom a gente poder passar um pouquinho disso tudo que a gente está fazendo para o público, principalmente o público do movimento sindical, para saber os caminhos que a gente tem que tomar. Obrigado, uma boa tarde, um abraço a todos. Política se faz na base, mas política se faz na sociedade também, porque o sindicato é um agente social permanente. Obrigado a todo mundo, acompanhe o nosso trabalho, Café Resenha Política, Facebook, YouTube, Instagram, os nossos canais oficiais, Café Resenha Política, tudo junto. Até a próxima, obrigado, tchau. Alô, Jorjão, valeu, Alô, obrigado. William, um abraço.